Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui, para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler aqui Romanos capítulo 3 e sermos edificados pela palavra de Deus. Vamos lá. Paulo responde a objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Está lá em Salmo 51, versículo 4. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Então aqui nós vemos que não é porque nós estamos na graça de Deus que nós devemos ficar praticando mal ou provocando a Deus. Tudo bem, existe uma misericórdia, existe uma graça de Deus, mas isso não deve fazer com que a gente fique praticando o pecado. Pelo contrário, nós devemos se santificar ainda mais. Todos os homens na condição de pecadores. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem teme, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, como está lá em Salmo 14, 1 ao 3 e 53, 1 ao 3. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, como está lá em Salmo 5, versículo 9 e Salmo 140, versículo 3. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, como está lá também em Salmo 10, versículo 7. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, como está lá em Salmo 36, versículo 1. Judeu não constitui exceção. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse justificado está lá em Salmo 143, versículo 2 e Gálatas 2, versículo 16. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus
somente dos judeus? Não o é. Também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a gente confirma a lei, como está lá em Gálatas 2, 15 ao 21. Então, meus irmãos, não há um justo sequer. Essa é a mensagem de Romanos. Desde o capítulo 1 de Romanos, a gente tem visto que mesmo se você é judeu ou você é um gentil, mesmo que você foi um cara com um nome muito bom, com uma família muito boa, não importa. Não tem como a gente ser justificado por Deus se não for por Cristo. Na antiga aliança, os judeus olhavam para o Cristo que viria e tinham a sua justificação olhando para o Cristo que viria. Na nova aliança em Cristo, nós somos justificados por aquilo que Cristo já fez naquela cruz, tá bom? Olha só o que o texto fala do versículo 11 ao 18 aqui, ó. Que não há quem entenda nem quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Fala aqui no versículo aqui, ó, 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheciam o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, não tem desculpa. Romanos deixa claro. A única maneira de a gente obter a justificação de Deus é por meio de Jesus Cristo. É quando o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos justifica, lavando e nos guiando a toda a verdade. Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje, Pai. Dá-nos consciência dessa verdade e que nós possamos viver inteiramente para Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e que em nome de Cristo Jesus você seja conhecedor da palavra de Deus e tenha o seu nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Valeu, valeu, pessoal!